Então, neste exato momento em que a igreja ela sofre uma institucionalização, até por conta desse processo de regularização que o próprio Getúlio Vargas determinou que todo órgão de imprensa estivesse uma regularização para que pudesse ser identificado quem era o jornal que estava sendo produzido e tal. Quando acontece essa institucionalização, acontece também o fracionamento das assembleias, ou podemos dizer que ela já começa antes? Porque você tem, por exemplo, o Paulo Leivas Macalão, já na ruptura ali com Wingre, ele começa a ir para as igrejas da periferia, né, as igrejas de Madureira, mas só que você não tem uma ruptura ainda institucional, né, que só vai acontecer lá na década de 80, 90 e tudo mais. Mas em termos de poder, administração, ela acontece aí por volta de 30, 40, até para retomar esse fracionamento de um modelo mais carismático, depois você passa para um outro modelo. Tá? Em que momento que isso acontece? Eu diria que não tem um momento específico. Porque, assim, voltando aqui, diferente das igrejas batistas, presbiterianas, metodistas, luteranas ou de outra, ela já vem com o modelo pronto dos Estados Unidos, ela vem com o modelo pronto da Europa. Né? Luterana vem com o modelo e ela continua sendo financiada por essa sede extraordinária, essa sede estrangeira. As Assembleias de Deus e os suecos vêm pela revelação de forma altruísta, eles dois, brilhante, maravilhoso. Eles chegam na Igreja Batista, são expulsos, fundam a Missão da Fé Apostólica. Essa igreja começa, por exemplo, depois de Belém do Pará, o primeiro grupo é no Ceará, que é a Irmã Maria. A Irmã Maria sai lá de Belém do Pará e vai no Ceará e prega o Evangelho. E daqui a pouco a igreja surge. Daqui a pouco começam a surgir igrejas, exatamente por causa da questão da migração, da crise da borracha. O Boris Fausto diz que entre 15 e 20, 200 mil seringueiros saem da região amazônica e se espalham pelo Brasil. Então, essa igreja vai nascendo de forma absolutamente autônoma e anárquica. Aqui, anárquica no sentido técnico da palavra. Então, assim, quem é que tem o controle disso? Ninguém. E os próprios suecos não querem ter esse controle. E aí você pega o seguinte, no jornal Boa Semente, de 28 e 29, você tem uma briga, porque tem alguns brasileiros dizendo que querem formar uma convenção e os suecos escrevendo artigo contra a ideia de uma convenção. Porque eles não querem ter uma organização nacional. Por quê? Porque essa igreja não tem dinheiro, essa igreja não tem editora, essa igreja não tem poder. É uma igreja muito pobre, pequena. E na medida que ela vai se espalhando, ela vai se autonomizando. No Rio de Janeiro você tem uma coisa mais específica, e aí é uma coisa de um jovem que é consagrado também em 30, e aliás um detalhe, Cícero Canudo, Paulo Macalão e todos os demais que foram consagrados nas primeiras décadas, ou 1930, eram solteiros. Ou seja, jovens e solteiros que são consagrados pastores. Depois, os velhos não permitem mais que jovens solteiros sejam consagrados pastor. Mas o próprio Macalão é consagrado, o Cícero Canudo é consagrado solteiro e o Paulo Macalão é consagrado solteiro. No Rio, ele diz que não quer ficar lá em Madureira, ele não quer ficar em São Cristóvão, ele vai para Madureira e vai abrindo congregação. E o Wingre não tem nenhuma preocupação de proibir. Porque para ele não tem essa ideia. Ninguém está preocupado com essa história de querer juntar todo mundo para a sede. Até porque não tem esse negócio de vir o dinheiro para a sede. Ou seja, a ênfase é evangelização, a ênfase é escatológica, porque nós estamos vivendo um período das guerras. Sim. Né? Então assim, Jesus vai... Não é que Jesus está perto de voltar. Jesus vai voltar agora. Cara, basta você ler assim, os jornais, não só os jornais evangélicos, mas os jornais seculares começam a dizer na década de 30. Tem uma figura na Europa, um líder político, que se articulou, que é muito forte, que é grande inimigo dos judeus. Ou seja, o anticristo já se manifestou. Eles não sabiam quantos anticristos depois iam se manifestar bem pior do que... Não, bom, fecha esses parênteses aqui. Então assim, você tem uma ênfase escatológica muito grande, você tem uma ênfase evangelística muito grande, e você não tem a preocupação do poder, porque você não tem cargo, você não tem título, você não tem dinheiro, você não tem carro, você não tem grandes prédios. É mais ou menos, mesmo meu pai, que começou o ministério dele em 1940,
Eu lembro, hoje, depois de adulto, e meu pai morreu quando eu estava completando 18 anos, eu não tinha, na época que ele faleceu, eu não tinha essa percepção ainda do mundo, das estruturas do poder. Mas assim, eu lembro do meu pai com os demais pastores, fazendo os cultos e indo todo mundo não sei para onde. E era um negócio assim, um pouco romântico e até piegas mesmo do negócio, porque não tinha... Eles não brigavam, porque não tinha por que brigar. Por que brigar, né? Não tinha político, não tinha dinheiro, não tinha grandes prédios, não tinha poder, não tinha poder. Pelo contrário, eles eram perseguidos pela Igreja Católica. Meu pai apanhou, levou uns tabefes de um padre em 1940, quando levou um crente lá no cemitério de Pacajus. O padre não deixou, não queria deixar enterrar o crente, porque não pode enterrar um herege no Campo Santo. Eles ficaram o dia todo lá e veio o delegado e tudo. Aí no final do dia o padre liberou, cansou e eles tiveram que cavar um buraco e colocar o irmão lá. Então assim, era uma vida de muita pobreza. Papai fala do Orlando Boia. Eu lembro do papai, eu era adolescente, o papai lá com a enciclopédia, os livros do Orlando Boia, que o Boia tinha mandado para ele de presente. Porque o Boia morou na minha casa, na casa do meu pai em 1940, quando ele morou no Ceará. E depois, quando ele voltou para os Estados Unidos, depois ele voltou para o IBAD, aqui em Pindamonhangaba, e começou a produzir aqueles livros, ele mandava os livros de presente, porque sabia que os pastores não tinham dinheiro para comprar. E eu lembro uma vez de uma caixa, que chegou uma caixa com os livros, e o papai mostrando lá para os irmãos, que tinha mandado o pastor lá andando boia. E aí eu lembro do papai dizer que ele gostava muito de comer caranguejo com pirão de farinha. É uma vida muito simples, muito... É diferente hoje. Você tem megas estruturas com muito dinheiro, uma mega editora com muito poder e cargos. Só na mesa diretora são 5 vice-presidentes. Esse pessoal faz reunião e reunião e reunião com muito dinheiro e com todo mundo ganha passagem de avião, hotel. Quer dizer, eu não estou aqui debochando dizendo que está errado. É a realidade hoje. Meu pai andava a pé ou de cavalo, ele andava a pé e de cavalo em 1940, porque eu lembro de meu pai uma vez falando da Santa Ceia, que ele celebrava Santa Ceia com garapa de cana e tapioca. E eu lembro que a gente uma vez brincou, pai, isso mas não é pé. Ele falou, mas não tinha outra coisa em 1940. Aí ele falou, agora não, a gente celebra, foi num culto de Santa Ceia, agora a gente celebra com pão, em Becejana, na década de 70, eu era adolescente. Agora a gente tem pão e suco de uva. Mas em 1940, no interior do Ceará, não tinha pão nem suco de uva. Então a gente fez Santa Ceia com garapa de cana e tapioca. Quer dizer, é outra realidade. Sim. Perfeito, perfeito.